A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Quando a gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus tem nos trazido mais um dia para nós podermos meditar. Mais uma vez fazendo o programa, a boa palavra. Nós estamos meditando um pouco sobre a última era, a era de Laodiceia. E no último programa nós falamos sobre Cristo fora da igreja. Citamos ali a passagem de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. E hoje nós queríamos dar continuidade, e aí estamos quase encerrando a mensagem de Laodiceia, a partir da página 39, onde é citado o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Meditar um pouco, ler a passagem, ver o que o profeta fala. Creio que Deus está nos abençoando e vai continuar nos abençoando. Gostaria que o irmão Hamilton lesse ali a passagem, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Esta passagem aqui está falando, Jesus falando que aquele que vencer se assenta com ele no trono, se assentará com ele no trono, assim como ele venceu. O profeta ele vai dar uma explanação aqui, dizendo como nós podemos vencer. Mas eu quero te chamar a atenção, preste atenção, que também o profeta chama a atenção que nesse capítulo 3 da era da sétima Laodiceia não é só pessoal, nós já falamos isso no programa passado. Também cita na questão da igreja, no plural, está falando ali não só no individualismo. Quem é que se assenta do lado do rei? Do trono do rei? É a rainha. Por isso, o que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Normalmente a rainha está junto com o rei. Eu gostaria que o irmão lesse São João, capítulo 16, versículo 33, que eu creio que também casa com essa escritura. São João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, o profeta nos chama atenção nisso, ele não pede nada para nós que ele não fez. Ele aqui está dizendo, eu venci o mundo, pediu para nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E aqui ele está dizendo, ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. O profeta de Deus, ele vem e diz assim, na página 39 dessa mensagem, ali no terceiro parágrafo, eu posso dizer terceiro, segundo parágrafo, porque as mensagens não têm parágrafo, mas ele diz assim, presta atenção, agora o que devemos vencer? A gente está preocupado em vitória. Com o que nós deveremos lutar. Amanhã eu tenho aquilo para batalhar, estou passando dificuldade. O profeta fala, agora o que devemos vencer? Presta atenção, ele diz assim, essa é a pergunta normal a ser feita aqui. Normalmente as pessoas perguntam, o que eu vou enfrentar? O que eu preciso vencer? Aí o profeta de Deus chama atenção para isto. Porém, essa não é a real ideia deste versículo, porque não é tanto o que devemos vencer, mas sim como devemos vencer.
O mais importante do que vencer é saber como vencer. A vida do cristão, ela é feita de batalhas. Tanto é que o profeta nos ensina que o caráter é uma vitória. Todo poder sem caráter, sem vitória é demoníaco. Você precisa vencer. Mas a questão não é o que vencer, mas como vencer. Aí ele fala assim, ora, isso é lógico, porque será que importa muito o que devemos vencer, uma vez que sabemos como vencer? Entendeu, irmão? O que ele está dizendo ali? O que importa o que devemos vencer, o que devemos enfrentar, se nós sabemos como vencer? O segredo está em aprender como vencer. Aí ele vem e diz assim, eu queria que o irmão lesse ali, São Mateus capítulo 4. Ele fala, Jesus mostra como vencer. Ele diz, uma rápida olhada na Escritura que envolve o Senhor Jesus vencendo, trará à luz a verdade desta afirmação. Aí ele leva-nos para lá, São Mateus capítulo 4, Jesus sendo tentado. Eu vou ler para nós lá. Capítulo 4? Isto. A partir do verso 1 até aqui o 11. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Que maravilha, né? O profeta chama a nossa atenção para isto, fala assim, não se importe com o que importa, o que é que você tem que lutar, com quem você tem que lutar, o que é que você deve vencer, o que importa se você sabe como vencer. Aí o que o profeta nos leva? Mostra Jesus lá no capítulo 4 de Mateus, sendo tentado, vencendo o diabo com o quê? Através da palavra. Através da palavra. Aí o Senhor matou a questão. Através da palavra. E o que a gente prega, aprendemos isso com a mensagem do profeta, é que Jesus era o Criador. Poderia descarregar todo o seu poder em Satanás e fazer ele se transformar em pó. Mas ali ele apenas usou a palavra, ensinando-nos como devemos vencer. Aí o profeta de Deus vem e diz assim, uma rápida olhada nas Escrituras que envolve o Senhor Jesus vencendo trará à luz a verdade desta afirmação. Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, ele venceu as tentações pessoais de Satanás pela palavra e somente pela palavra. Agora, é pela palavra de Deus. Você tem que entender que você vence pela palavra e você também perde pela palavra. Quantas pessoas você tem visto
se perdendo através da palavra. A Bíblia diz que pelas nossas palavras nós somos abençoados e também somos amaldiçoados. O senhor deve ter visto isso e muito. As pessoas às vezes difamam achando que estão vencendo, mas elas estão trazendo maldição sobre si, né? É uma coisa assim, tremenda. Eu queria que o senhor continuasse lendo ali depois, ó. E somente pela palavra. Depois desse ponto, ali no segundo, terceiro parágrafo. Somente pela palavra. Em cada uma das 3 principais provas que corresponderam exatamente à tentação do jardim do Éden, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, Jesus venceu pela palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a palavra. Adão caiu em desobediência direta à palavra, porém Jesus venceu pela palavra. E agora, mesmos, deixe-me dizer o que é a única maneira de ser um vencedor. E também a última maneira de você saber se está vencendo, porque essa palavra não pode falhar. Amém. O que o senhor acha disso? É muito gostoso, né? Como o profeta não fale em usar a palavra. É uma coisa tremenda. E agora mesmo, deixe-me dizer que esta é a única maneira de ser um vencedor e também a única maneira de você saber se está vencendo. Porque essa palavra não pode falhar. Aí o profeta viu que a coisa está tudo relacionada. A palavra Eva perdeu porque ela falhou em usar a palavra. Ela trocou, o diabo enganou ela em uma palavra ali. E Deus mandou ela ficar diante da palavra, sob a base da palavra. Adão perdeu porque ele falhou, ele foi desobediente à palavra. Agora, não basta só usar a palavra, é sobre a palavra revelada. Você lê para nós São João 16, irmão, versículo 17 ao 18. São João 16, versículo 17 ao 18. Esse aqui não está, eu separei as escrituras, porque me chamou a atenção a forma que o profeta fala de usar a palavra, mostrando que todos falharam pela palavra e nós às vezes temos falhado em usar a palavra. E lembrando também que no princípio, João, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Exatamente. E o verbo é a palavra. O verbo é a palavra. Está tudo relacionado à palavra. São João 16, versículos 17 e 18. É sobre a palavra revelada. Eu quero mostrar isso. 7. São João 16, versículo 17 e 18. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que vos diz? Um pouco e não me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? E por quanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que eu disse? Um pouco e não me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Acho que São João 16, versículo 17 ao 18. Isso. Eu anotei errado. Eu queria a parte que Jesus fala para... Mas é aqui mesmo. Eu queria a parte em que Jesus fala... Eu não tenho errado, irmãos, me perdoe, mas a parte que Jesus fala para bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu.
que te revelou. Eu creio que é São João 16, sim. Na verdade, que naquele dia pedirei a mulher que eu creio que eu bem-aventurado, mas quando vier o Espírito, irmãos, vão me perdoar, eu não sei aonde que eu anotei errado. Eu anotei errado porque ele fala: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E agora fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Era isso que eu queria ler. Porque aqui o profeta está nos ensinando, depois a gente vai pegar, eu vou colocar ali, descrever a passagem. Me perdoe pela ato falho, eu devo estar lendo e acabei lendo outra coisa, acabei anotando errado aqui, irmão. Mas depois eu coloco aqui na descrição do vídeo a passagem, mas é ali mesmo, em São João 16, 17, por ali. A gente vai achar depois. Mas o que eu quero chamar a atenção com isso? Eu quero chamar a atenção que o profeta está nos falando, que está nos ensinando como vencer. E é vencer através da palavra, mas eu quero mostrar que é através da palavra revelada, porque Jesus está dizendo que ele edificaria a igreja sobre a revelação, e as portas do inferno daí não prevalecerão contra ela. Você quer vencer? Vença através da palavra revelada, através da palavra revelada. Eu vou pedir para o irmão continuar lendo aqui, irmão, para nós, aonde ele fala que essa palavra não pode falhar. O senhor continua lendo para nós ali. Agora observe novamente como Jesus venceu os sistemas religiosos do mundo, quando ele era repetidamente aborrecido pelos teólogos de seu dia. Ele constantemente aplicava a palavra. Ele falava somente o que o Pai lhe concedia que falasse. Não houve uma só vez em que o mundo não fosse inteiramente confundido por sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus. Em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Para ali, irmão, um pouquinho ali. Ele estava falando de vencer pela obediência de Deus. Volta lá. Agora observe novamente como Jesus venceu os sistemas religiosos do mundo. Aí que eu falo de não só individualismo. Nós, como igreja de Cristo, temos que vencer o sistema religioso. Quando ele era repetidamente aborrecido pelos teólogos do seu dia, ele constantemente aplicava a palavra. Volto a dizer, Jesus ali em São Mateus 4 estava mostrando para nós como vencer o mundo. Que cada cristão pode vencer o mundo sobre a base da palavra, mas precisa-se de revelação. Não só de conhecimento, mas sim de revelação da palavra. Ele falava somente o que o Pai lhe concedia falar. Não houve uma só vez em que o mundo não fosse inteiramente confundido por sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus. Ainda que pareça loucura, você vai vencer usando esta palavra. Em sua própria vida pessoal, contendo consigo mesmo, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Adão e Eva não deram conta de vencer pela obediência. Aí o Mombrana vai lá e cita a escritura de Hebreus 5, verso 7. Diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao qual podia livrar da morte, foi ouvido
quanto ao que temia, ainda que era filho. Aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A Escritura diz que obediência é melhor do que sacrifício. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui ele foi obediente à palavra de Deus. Agora, aqui o profeta está falando de obediência. Obediência não basta só usar a palavra, não basta só ter a revelação da palavra, tem que ter a obediência. No livro de Atos é dito que Deus concede o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Jesus foi obediente, mesmo fazia o que não queria. É isso que Paulo está falando. Lá no Getsêmani, o que ele pediu? Ele pediu para não, pela vontade da carne, ele pediu para Deus passar o cálice. Ele não queria ir para o Calvário. Mas o que ele respondeu? Todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Obediência. A obediência nos dá a vitória. A palavra revelada, sendo obediente, nos dá a vitória. Por quê? Como nós citamos aqui o livro de Atos, ela nos dá o direito de receber o Espírito Santo. E o Espírito Santo habitando em nós é a palavra revelada. Vamos continuando para nós aqui. Pois bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos, não importa o que você apresente a Deus. Nada disso lhe dará o privilégio de se assentar-se naquele trono. Você viu o que ele está dizendo aqui? Ó? Que as suas orações, o seu jejum, os seus arrependimentos, não importa o que você apresenta, nada disso lhe dará o privilégio de assentar-se ao trono. Porque aqui nós acabamos de dizer, você tem que viver a palavra. Aquilo que nós estamos falando, isso aqui, ó, é sacrifício. Mas o que a Bíblia diz? Obediência é maior do que o sacrifício. Continua lendo, Marcos. Será concedido somente à noiva palavra. Amém. Assim como o trono do rei é compartilhado com a rainha, porque ela está unida a ele, assim também somente aqueles que são dessa palavra, assim como ele é dessa palavra, compartilharão daquele trono. Amém. É muito gratificante você saber que você vai compartilhar o trono do rei, porque você faz parte da noiva. Isso não te dá uma alegria, Hamilton? Com certeza, né? Com certeza. Nós somos mais do que vencedores, como afirmou o apóstolo Paulo, por aquele que nos fortalece, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé, e Ele é a palavra, o Deus eterno. É exatamente isso. A alegria é tanto você saber que você faz parte desta palavra, essa palavra faz parte de você, e você faz parte de um grupo, não só da igreja, não só daqueles que conhecem a palavra que usa, mas um grupo seleto da noiva. Deus separou nós para isso. Corretíssimo. Apocalipse 3, verso 21, como foi lido, ao que vencer. Então, o apóstolo Paulo tinha toda a razão de dizer que ele era mais do que vencedor por aquele que o fortalecia, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor pegando, falando de Paulo, aí ele vem e fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso sela a luta que estão passando, tudo que as pessoas veem contra a noiva, os filhos de Deus, isso sela, porque é aquilo que eu já disse, e foi dito lá no Velho Testamento, como é que pode amaldiçoar o que Deus abençoou? Não tem como, não tem como.
Para encerrar aqui, irmão, nós vamos só ler essa última parte aqui. Recorde que temos mostrado claramente, através de todas as eras, que assim como Adão e Eva caíram porque deixaram a palavra, assim também a era de Éfeso caiu por desviar-se ligeiramente da palavra, até que em cada era, continuando a se afastar, temos um repúdio final da palavra pelo sistema mundial de igrejas. Esta era de Laodiceia termina num total apagamento da palavra. Termina um total apagamento da palavra. Pouquíssimo, nem crendo mais na mensagem estão, fazendo com que o Senhor se retire do meio. Ele acha-se fora, chamando os seus que o seguem pela obediência à palavra. Após uma curta e poderosa demonstração do Espírito, este pequeno grupo, acossado e perseguido, irá estar com Jesus. Então, irmãos, para nós concluirmos aqui e fecharmos, irmão, o segredo é: não larguem a palavra. E a palavra revelada. Agora, não é qualquer palavra. Senhor, é aquilo que eu falei para o senhor. Nós estávamos comentando. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tem efeito. Se nós cremos que Deus habita em nós, então nós fazemos parte da palavra. Então não podemos sair falando qualquer coisa. Né? Corretíssimo. Porque se nós temos o Espírito Santo e ele habita em nós estamos com a palavra. E ela não volta vazia, ela tem seu efeito. Exatamente. E a palavra é poder, é o Deus Todo-Poderoso operando através dos seus filhos. Não resta dúvida nenhuma. Por essa razão, nós devemos parar, pensar e dizer algo que vem na nossa mente, de qualquer maneira. Em primeiro lugar, é aquilo, obediência, né? E procurar andar na linha dentro da palavra de Deus. Lembre-se disso, irmãos. Tenha convicção desta palavra. Deus, desde o princípio, isso que o Mombrana vem mostrando aqui, ele ensinou como vencer. Ele estabeleceu Eva, estabeleceu Adão, estabeleceu todos, falou: fique aqui atrás da palavra. Ela não vai falhar, ela não pode falhar. Tenha convicção nisso. Na palavra de Deus revelada. E a revelação da palavra, ela veio através do mensageiro para nós nesta era. Apenas creia, não duvide. Você vai sair vitorioso. O importante não é o que vencer, mas é como vencer. Se você sabe como vencer e está com essa palavra vitoriosa, então o profeta vem falar: pouco importa o que temos que vencer, porque nós vamos vencer de qualquer jeito. Eu lembro do testemunho do irmão Billy Paul, que ele veio e falava bem assim: olha, quando papai eu chamava para me escolher alguém da plateia, eu não tinha medo. Eu ia lá e escolhia o pior da plateia. Procurava o pior, porque eu sabia que quando papai orava, o Senhor respondia. O irmão Brano não tinha medo, porque ele recebeu uma promessa: fique com a minha palavra. E se você fizer com que as pessoas creiam na sua palavra, o anjo fala assim: na sua palavra, creiam na sua palavra, nem mesmo o câncer resistirá à sua oração. Se você conseguir crer nesta palavra revelada, nada vai ficar diante do teu caminho. Lembrando uma coisa, que nada para diante da palavra de Deus. Exatamente. Por isso que a escritura que eu vou colocar ali diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus possa te abençoar, irmão. Espero que tenha sido proveitoso. Coloque isso em teu coração, os seus problemas diante da palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar. A palavra de Deus é semente, vai cair.